Que a paz do Senhor esteja no coração de cada aluno da Logos, Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro e você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. Esse é o terceiro AVA da aula dupla 10, na terceira parte da aula 19, então estamos a terminar a aula 19. E nós estamos a conversar acerca da visão angolana de seita e igreja, ou igreja e seita. E é claro que essa aula é uma aula reflexiva, né? Nós não estamos a apresentar aqui muito material novo, né? É mais uma reflexão, também no intuito de como que rever algumas coisas e perguntando, fazendo alguns comentários, né? Porque a disciplina em si terminou na aula anterior, né? Nós temos uma aula dupla posterior agora, que vai falar de apologética fraternal, que é complementar, mas as aulas até a aula anterior, a aula dupla anterior, que foi a 9, né? Nós tratamos basicamente de toda a matéria. Então agora nós estamos mais nesse ambiente de revisão, né? E é bom que você esteja revendo aí, se você ainda não fez os trabalhos, se você não leu, releia, reveja avas de assuntos que você tem dúvida, né? Mas é isto. Vamos seguir em frente, então, terminando aí mais uma aula da apologética cristã. Mas ainda temos essa aba, né? São 15 minutos, ainda estamos aí com 2 minutos. Vamos lá. Eu queria chamar a atenção que existem muitos casos a serem estudados, principalmente depois dessa proposta que eu fiz nessa aula, que é a questão do que pensa estar de pé, é a questão dos exemplos, né? Então, na Bíblia tem exemplos, mas também na vida tem exemplos, né? E nós temos muitos exemplos de situações que foram criadas e que é importante que nós tenhamos conhecimento, pelo menos de alguns casos mais sérios, casos que são polêmicos, casos que são até usados em algum tipo de discussão, né, que possa haver. De repente você vai ser convidado para um debate, para uma conversa na academia, ou mesmo individualmente com alguma pessoa que tem conhecimento, e ela cita algumas coisas e você às vezes não sabe, né? E é importante que você saiba, pelo menos tenha uma noção geral, né? Nós colocamos alguns casos aí importantes, né, da ciência da religião, que é o caso do Templo do Povo, do reverendo Jim Jones, que teve aquela coisa triste ali nas Guianas, né, na América do Sul. Nós temos o caso do ramo dos Davidiano, que foi nos Estados Unidos, aquele também, aquela situação, né, que teve aquele incêndio e várias pessoas morreram. E temos o caso que é atual, né, ali em Hollywood especificamente, com a cientologia. São muitos casos, né? Esses são alguns que, se você ainda não sabe, você deveria saber, né, para você não ser pego de surpresa, né? Talvez aqui em Angola não tenha um impacto, mas no estudo geral da ciência da religião tem impacto. O estudo de casos, como já estão cientes, será estudado nas disciplinas Religiões Comparadas e História das Religiões. Então, quando você tiver essas disciplinas, considere os conceitos adquiridos nessa disciplina, Apologética Cristã. Então, vai te ajudar a tentar fazer a análise dos casos, considerando todos os critérios que você recebeu aqui, para, é claro, você construir o seu discurso apologético com o objetivo de ajudar pessoas. Lembra quais são os dois objetivos básicos que nós propomos para vocês? É simples, não é? É só o quê? Ajudar a pessoa que está enganada a sair do engano e impedir que quem está na verdade seja enganado. Então, essas duas realidades, né? Mas me responda, mais uma pergunta a ser respondida, né? Se você, toda vez que eu fizer a pergunta nessa aula dupla, se você puder parar
a AVA, né, e pensar, pegar um papel, anotar, isso vai te ajudar, né, no desenvolvimento, principalmente para a prova, né? Mas vamos lá. Mas o que são seitas? O termo que a lei angolana usa é confissões religiosas, né? Então, o que se tornou seitas para a lei angolana, né? Segundo, né? Então, na lei angolana, teoricamente, não existe a seita. Ela é uma realidade interpretativa, seja sociológica, religiosa ou, como nós falamos, popular. Você já deve saber esses três conceitos de seita, né? Se não sabe, pare e reveja, né? Lembra-se, né, o que é. A sociológica é a científica, né? E nós podemos dizer que seita é a divisão de uma religião, mas também é o conceito popular, que é um grupo perigoso. E a religiosa, teoricamente, é um grupo herético, né? Que vai contra, né, aquilo que seria a verdade de uma religião ou de um grupo religioso, né? De 2000, do ano 2000 para cá, nenhuma igreja foi reconhecida e em 2004 veio a nova lei de 21 de maio sobre liberdade de consciência e culto e religião. A partir dessa lei, ficou muito restrito a legalização e, ao mesmo tempo, um novo fenômeno começou a despontar, que foi a chamada proliferação de seitas, né? Depois veio a nova lei que nós estamos a viver agora, né? Que substituiu essa anterior, mas entre essa lei lá nos idos de 2004, mesmo nos idos de 2000, né? E agora essa nova lei que saiu agora, né? Nós tivemos uma realidade que foi a divulgação do termo, dessa frase, né? Proliferação de seitas. Então o governo, a sociedade angolana ficou discutindo, né? Ah, tem proliferação de seitas, mas aí vem. Mas de fato o que é isso? Né? Então o que é seitas? Proliferou seitas? O que é isso? O que eles queriam dizer com isso? O que a sociedade angolana pensava quando ouvia proliferação de seitas? Né? Ela pensava assim, nós, grupo perigoso, calopeteca, nós, gente que vai matar a gente. Será que é assim que eles pensavam? Ou será que eles pensavam, ah não, é só divisão de religiões? Será que é assim realmente que eles pensavam? Qual que era o discurso na mídia? Qual que era o discurso dos líderes religiosos? Né? Aí nós entramos em tudo que nós andamos falando. Né? Parece que o termo já está a perder a força na mídia. Essa ideia de proliferação de seitas está a perder força. Né? Contudo, é importante que as igrejas estejam conscientes que a liberdade é uma defesa da Constituição angolana, mas também da Bíblia. E aí um ponto a ser colocado em discussão, porque quando se levanta a ideia de liberdade é para todos. Por exemplo, eu vou só falar um detalhe aqui para você pensar. A feitiçaria no Brasil, com tudo aquilo que é chamado de espiritismo, é reconhecido e registrado. Então lá tem casa de santo, de umbanda, de quimbanda, e seja tudo isso. Então não é nada escondido, é claro. E eles são religião. Mas essa nova lei que chegou, ela não demonstra que vai regularizar, ou que tem que ser regularizado essas casas. E deveria ser, porque é religião. Em teoria, eles têm o direito de crer no que eles querem, até de ter lá os cultos deles de feitiçaria. Isso é a teoria da Constituição. Mas parece que eles não estão incluídos. Só está incluído a igreja cristã e algumas outras não cristãs. Mas por que eles não estão incluídos? Porque eles são uma religião. Pessoas seguem eles. E se eles fossem registrados, ficaria claro. E eles teriam que seguir todas as normas
que os outros seguem. Perceberam como que o assunto é um pouco mais amplo? Eu sei que alguns irmãos poderiam dizer assim, não, eles têm que ser proibidos. Mas eles não podem ser proibidos. A Constituição não permite isso. Eles têm liberdade de crer no que eles querem. E seria melhor até eles serem vistos. E ter claro ali, aquela casa ali é de feiticeiro, é espiritismo, tá claro, é isso. E aí então, quem segue isso ia saber que segue. Ia ser mais fácil você saber porque está escondido. Por isso, é um direito do cidadão angolano a liberdade de sua crença. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações e revoluções, foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado, inclusive aqui dentro de Angola, pela liberdade de Angola. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento do sangue de uma pessoa, que é Jesus Cristo. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar. E nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador. Só para a gente lembrar disso. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Saiba mais sobre o que a Bíblia revela sobre a verdadeira liberdade olhando na Bíblia. Então descubra o que realmente a Bíblia fala sobre liberdade e a defesa que a Bíblia tem de liberdade. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. A verdade, ela liberta. Então Deus quer libertar o homem. Essa é a vontade de Deus. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 22. Deus veio para nos libertar do pecado, aquilo que verdadeiramente nos aprisiona. Veja outro texto da Bíblia. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Veja outro texto da Bíblia. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, 45. Mais um texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Ainda em Gálatas 5:13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Romanos 8:36. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2:16. E para terminar, aqui, com um texto que conclui a ideia da liberdade, todos esses textos foram dados para você pensarem na questão da liberdade, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25. Veja, a Bíblia fala a lei perfeita que traz a liberdade. Então a lei de Deus traz a liberdade, mas não uma liberdade que faz o homem pecar. Essa liberdade pode levar o homem a pecar, sim, mas Deus orienta que não usemos dessa liberdade para pecar.
mas Deus não orienta retirar a liberdade do que peca ou do que está em erro. Considere então os textos e tenha uma crença sobre a liberdade, independente do que é percepção comum em Angola. Então, Angola pode pensar uma coisa, e é claro que tem que ser considerado, mas o principal é o que a Bíblia diz sobre a liberdade. Terminamos então mais uma aula, passamos um pouquinho aí os 15 minutos, mas aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã. Deus vos abençoe.